Nesse vídeo eu vou falar sobre uma notícia, um vídeo que me enviaram lá no Instagram, por direct, sobre o sumo sacerdote da linhagem de Arão, que foi separado para atividade sacerdotal em Israel. O novo sinédrio, ou o sinédrio reconstruído, porque o antigo sinédrio foi dissolvido, seus 81 membros foram dissolvidos, né? O conselho em si, de justiça de Israel, sacerdotal e tudo mais, foi dissolvido depois da destruição de Jerusalém. Isso no ano 70, depois da destruição do templo e tudo mais. E o sinédrio também foi dissolvido nesse período. Sem templo, sem sinédrio, não há justificativa para ter sacerdote, não há justificativa para ter um líder de as atividades ritualísticas, né, sacrifícios do judaísmo, previstas no judaísmo. Êxodo capítulo, principalmente ali 28, 29, 27, 28, 29, 30, na sequência, vai falando sobre a separação, consagração dos sacerdotes e assim por diante. E esse vídeo mostra então o homem que foi consagrado como sumo sacerdote, separado para o sumo sacerdócio de Israel, desse novo sinédrio. É claro que eles estão forçando a barra para o terceiro templo. E o vídeo dá esse tom, né, bem claro de que este homem aumenta, né, a sonora, as vozes sobre a ideia da reconstrução do templo, do terceiro templo de Israel, e também da volta do Senhor Jesus, ou seja, seria um grande sinal profético este sumo sacerdote. Vou bater um papo com vocês rapidamente, eu vou mostrar um pouquinho do vídeo porque ele é longo, tá? Um pouquinho do vídeo e aí eu vou matar a charada com vocês, fazendo os apontamentos com sabedoria e com equilíbrio aqui com todos vocês. Vamos lá, assista esse vídeo aí rapidamente. Bom, eu não sei a fonte real disso daqui, né? Eu vi que tem um vídeo em inglês antigo e vi que tem esse em português dublado com uma IA. Então eu vou dar o play para vocês, depois eu converso um pouquinho mostrando alguns textos bíblicos. Eles nomearam oficialmente um sumo sacerdote interino, um homem vivo, treinado, vestido e consagrado, esperando o momento em que poderá entrar no templo e apresentar uma oferta diante do Deus de Abraão. O nome dele é Rabino Baruch Kahane, estudioso da lei judaica, descendente da linhagem de Arão, treinado nas complexidades do serviço levítico de acordo com a Mishnah, o Talmud e os escritos de Maimônides. Ele não é ator, não é um símbolo, ele é um verdadeiro padre e está pronto. O porta-voz do Sinédrio, Hillel Weiss, declarou abertamente: o Rabino Kahane foi preparado para servir como sumo sacerdote. Não como uma teoria, mas como um dever imediato. Ele já participou de verdadeiros julgamentos sacrificiais, conforme permitido pela lei israelense. O Rabino Baruch Kahane não é uma figura da mídia. Ele é um homem de estudo, silêncio e preparação. Durante anos, ele foi formado nos corredores ocultos do mais rigoroso pensamento rabínico, investigando as leis do templo de acordo com as instruções da Mishnah, Halasha, Talmud e Maimônides. Ele é descendente dos Kohanim, a linhagem sacerdotal que vem diretamente de Arão, irmão de Moisés. Segundo a tradição, essa linhagem foi passada pela linha paterna por gerações. Em sua genética, Baruch Kahane carrega o haplótipo modal de Cohen, o marcador cromossômico identificado pela ciência moderna como característico dos descendentes de Aaron. Sua identidade não é uma presunção, mas uma combinação de herança, vocação e preparação jurídica. O Sinédrio restaurado, composto por 71 rabinos e juristas bíblicos, o selecionou não apenas por sua linhagem, mas por seu conhecimento e treinamento prático. Ele estudou profundamente os rituais de sacrifício, a purificação sacerdotal, as leis de santidade, o calendário levítico e os procedimentos meticulosos do serviço diário do templo. O Rabino Kahane supervisionou as cerimônias práticas, incluindo a dedicação do altar de sacrifício em tamanho real, realizada publicamente em dezembro de 2018. Ali, diante dos olhos de Jerusalém, um sacrifício permitido pela lei moderna foi oferecido, mostrando que o sistema pode ser reativado a qualquer momento. O professor Gershon Nerel, historiador judeu especializado em movimentos messiânicos, alertou: muitos têm falado durante séculos sobre a restauração do culto, mas esta é a primeira vez que um sumo sacerdote foi formalmente nomeado desde 70 d.C. Não é apenas um ato religioso, é um sinal histórico. A nomeação de Baruch Kahane não foi oficialmente reconhecida pelo Estado de Israel ou pelas principais instituições rabínicas, mas foi aceita dentro do círculo de rabinos que apoiam a reconstrução do templo e o restabelecimento do culto levítico. De uma perspectiva escatológica, sua existência não deve passar despercebida. Como disse o teólogo John Walvoord, um renomado especialista em profecia bíblica, a retomada do sacrifício diário em Jerusalém é necessária para que as profecias das 70 semanas de Daniel se cumpram. A existência de um sumo sacerdote atuante é um pré-requisito essencial para tal cenário. Esta nomeação não é acidental, não é apenas religioso, é profético.
As escrituras não deixam espaço para ambiguidade. Eu vou parar aqui, que ele vai começar a entrar em interpretação profética, aí já são outros 500. Bom, notícia a gente tem dos montes, né, na internet. Temos muitas. E sobre as notícias nós vamos pautá-las primeiro aqui. Bom, as notícias pelas quais esse vídeo está se apoiando são notícias de 2016, notícias de 2015, notícias de 2017. Então, do tempo que eu gravo esse vídeo aqui, 2025, são notícias antigas, né? Mas não deixam de ser notícias que devem passar assim ao léu, sem a nossa apreciação, sem a nossa análise, né? Bom, os sites que noticiaram vieram a partir de uma publicação do Israel 365 News, que é tradicionalmente um site ligado ao misticismo judaico, né, ao novo movimento sionista, também ao movimento do Return to the Mount, retorno para a montanha, e a reconstrução do Terceiro Templo, né? Então, o Instituto do Terceiro Templo, por aí vai, como outras organizações de judeus radicais que querem a reconstrução do Terceiro Templo e o restabelecimento do serviço levítico ali no Monte do Templo, né? E veem a glória de Israel sendo plenamente restaurada nesse lugar, né, que é o templo. Israel sem o seu templo não tem a sua glória completa. E este trabalho será pleno através das negociações, dos acordos, da política do Mashiach, que no caso aí é qualquer falso enganador, falso Messias, ou é o anticristo, né? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que essas notícias vieram a partir do Israel 365, lá de 2016, 29 de agosto de 2016. Sinédrio nomeia sumo sacerdote em preparação para o Terceiro Templo. E acontece que no decorrer aí das semanas, com mais algumas notícias que tem relevância ou não, é só barulho nas redes sociais, de um candidato a anticristo, candidato a não sei o que, alinhamento profético, ok, tudo bem, isso aí, ok, vale a pena analisar. As notícias antigas acabam voltando à pauta, acabam voltando à cena, né? E essa daqui é uma delas, né? Que voltou à cena, que no caso essa notícia de 2016 ganhou força essa semana. Então aí me enviaram, né? Falando, pastor, analise isso daqui. Então, as notícias basicamente são de sites que estão forçando a barra para a mudança do status quo, já expliquei o que é, e também a retomada do serviço ritualístico, né, de Israel no templo. Se não tem templo, não tem como ter serviço ritualístico. Mas eles estão forçando a barra através da política, da opinião pública, captando jovens, organizando os levitas, organizando os sacerdotes, organizando utensílios do templo como menorá, né, utensílios do próprio que vai no sacerdote, no corpo do sacerdote, vestimentas, a pia de bronze, por aí vai. Ou seja, fazendo toda a preparação para que uma mudança na política global e na política, né, do Oriente Médio possa fazer com que Israel consiga construir o seu terceiro templo. Existem aqueles que, para mim, viajam dizendo que o terceiro templo já está pronto e está todo pronto, só que desmontado em algum deserto ou em algum subterrâneo de Israel. Eu não creio nisso. Isso para mim parece mais uma viagem na maionese, forçação de barra. O que eu vejo é que os utensílios e as preparações, né, de levitas, novilha vermelha, né, treinamento dessas pessoas que vão trabalhar no templo, isto sim está acontecendo. Menorá e outros utensílios, isso sim está acontecendo. Através da pressão que eles fazem pela política, né? Parlamentares israelenses que são mais inclinados aos ortodoxos, ultra-ortodoxos, e aqueles ligados ao movimento do retorno à montanha, né? Para restaurar aí o terceiro templo, ou fazer surgir o terceiro templo. Então, neste momento, é muita forçação que volta e meia a coisa pega fogo lá no Monte do Templo com os muçulmanos, né? Porque isso é forçar a mudança do status quo. Nós sabemos que há, sim, movimentos, né, em vários circuitos ocultos e alguma coisa respinga para a gente saber aí de informação. Há muita força para que Israel construa o seu terceiro templo. E para quê?
Desculpa, gente, a sinusite está brava. Para que os religiosos judeus, né, não o israelense, né, normal, secular, cidadão, que não está nem para isso, não está ligado a essa questão, mas que os religiosos mais radicais possam ter o direito a estudar a Torá, recitar orações, cantar salmos e até em datas especiais como Páscoa, etc., fazer alguns rituais importantes do judaísmo. Isso sempre é pano para manga. Como na Páscoa, queria sacrificar um cordeiro, sempre dá pano para manga. Tem prisões, etc., porque judeus querem forçar a barra para isso, né? Levando ali a restauração dos muros de Israel e tudo mais. Este sumo sacerdote faz parte dessas organizações. O Sinédrio de Israel, assim como o porta-voz do Sinédrio de Israel, que é o Hillel Weiss, né? Eles são figuras intelectuais, figuras importantes destes movimentos, mas sem nenhuma representação efetiva para a nação e para a política de Israel e para o judaísmo como um todo. É mais esse movimento radical que quer fazer força, né? E ali quebrando resistências para chegar ao ponto de construir o terceiro templo e reestabelecer todo o ritualismo ordenado lá no livro de Êxodo, segundo Moisés, né, passado para Arão e toda a linhagem sacerdotal, os levitas e por aí vai. Então, o próprio porta-voz do Sinédrio, que a narração fala nesse vídeo que eu apresentei para vocês, o Hillel Weiss, é um intelectual, professor universitário, e ele comunica muito bem com essa questão mais radical, né, para o terceiro templo, para a restauração do culto em Israel e por aí vai. Assim como o tal sumo sacerdote que foi mencionado aí no vídeo, né? Uma outra revista Comunhão também põe novo sumo sacerdote para o terceiro templo em Jerusalém, matéria de 2016. Então o Baruch Kahane, que no caso aí é o sacerdote da linhagem de Arão, né, isso foi provado por análise cromossômica, análise DNA desse cara, que ele é realmente da linhagem de Arão, e é um apreciador, é um intelectual de toda a lei judaica, né? Seja a Torá ou a lei oral. E aí ele cita Maimônides no vídeo, que foi um dos grandes teóricos do judaísmo, para organizar, né, Israel nos seus usos, costumes, interpretação da lei. Maimônides foi bem importante. Maimônides falou muito sobre o Mashiach. Então, o que se diz sobre o Baruch Kahane, que ele é um judeu praticante, é um homem que já está liderando alguns rituais, e sim, tem alguns movimentos mais de publicidade, mais de força, né, do que de mudança de lei, mudança de status, de criação do templo em si. Estão me entendendo? Bom, nós seguimos não este sumo sacerdote de um sinédrio que não existe formalmente. Esse sinédrio, o novo sinédrio, sinédrio restaurado, é tudo pressão do retorno à montanha, do Instituto do Templo, por aí vai. Porque não é reconhecido legalmente, não é reconhecido amplamente na própria religião, no judaísmo, então é reconhecido aqueles que fazem parte dessas organizações. Mas nós não seguimos nenhum outro sumo sacerdote, a não ser o que o livro de Hebreus, do capítulo 6, metade do capítulo 6, pegar o versículo 20 até o capítulo 9, capítulo 10, vocês vão ver que o nosso sumo sacerdote, ele já entrou uma única vez e bastou no Santo dos Santos, oferecendo a sua própria vida, o seu próprio sangue, para a remissão dos nossos pecados, redenção da nossa vida. Ele comprou os nossos pecados, ele pagou a nossa dívida quando morreu por nós na cruz do Calvário. Nós estamos falando do sacerdote, não segundo a lei de Moisés, o sacerdote segundo Melquisedeque, né? Jesus é da ordem de Melquisedeque. Jesus é um rei de justiça e de paz. Então Jesus, sendo o sumo sacerdote, entrou uma única vez, diz o escritor aos Hebreus, como sumo sacerdote, ele entrou uma única vez e ofereceu o seu corpo, o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, e o seu sangue foi aspergido ali no propiciatório, né, diante de Deus, comprando nossa libertação, pagando, né, a nossa liberdade para todo sempre. Hebreus 6:20 diz assim: onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus vai destrinchar bem, né, essa ordem de Melquisedeque, que Abraão deu o dízimo, né? Bom, então nós não seguimos nenhuma notícia dessa, nós não seguimos nenhuma informação dessa, porque nós temos um sumo sacerdote. Infelizmente, estes homens estão no engano. Agora, se lá na frente isso fosse organizar, ganhar força,
né, e ter pressão para se construir um terceiro templo e formalizar ainda mais toda a prática litúrgica, ritualística do judaísmo, isso ser um sinal profético, eu tenho que concordar, sim, é um sinal profético, né? Esses movimentos vão ocorrer. E todas essas preparações vão ocorrer com maior grau, maior escala ou menor escala, até o aparecimento do homem do pecado, do homem da iniquidade, até ele confirmar o acordo com muitos. Bom, eu vejo todos esses movimentos a priori como política, forçação de barra, religião forçada, organizações extremistas, e esses movimentos sem muita expressão no próprio judaísmo e sem muita expressão em Israel em si, né, na própria política israelense. Mas não deixam de ser sinais, pequenos sinais, mas não deixam de ser sinais que lá na frente isso pode de fato ter relevância. Agora, não, eu vejo mais forçação. Você me entende? Bom, eu vou parar por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender essa informação. Esse vídeo antigo, ele tem 3 partes, né? Eu peguei só a parte mais relevante ali com as principais informações. Espero que você tenha gostado. Ó, clica aqui embaixo, porque aqui embaixo tem o link do Aba Play. Lá tem curso de escatologia para vocês, tem curso de geopolítica do Oriente Médio, tem muita coisa boa, filme bíblico, Abraão, José, Jacó, Davi. Bom, além das nossas séries, nossos documentários exclusivos para todos vocês. O link está bem aqui embaixo. Um abraço, tchau, tchau.